Estou chegando já próximo desta sexta-feira, feriadão prolongado. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no chicopiraju.blogspot.com.br. As últimas informações foram a respeito aí do Golden State, campeão com sobras da NBA. Que festa lá, hein? Que fizeram mais de 1,5 milhão de pessoas nas ruas para saudar os campeões. Falamos também do amistoso do PFB Futebol Clube como derrota, o pessoal dos peladeiros do Marrecas Clube e o pessoal do basquete do Marrecas, que tá fazendo bonito, viu? O pessoal conseguiu inclusive aí, tem pessoal ali que joga do Marrecas que também representando Francisco Beltrão nos jogos em dois vizinhos. Vamos falar aqui de esporte profissional, porque terminou mais uma rodada do Brasileirão 2017 e o feriado de Corpus Christi, que foi de porcos triste também depois da derrota do Palmeiras para a equipe do Santos no clássico pelo Campeonato Brasileiro. Os palmeirenses de cabeça inchada. O ano passado o Palmeiras foi campeão brasileiro tendo ali 5, no máximo 6 derrotas. Este ano já perdeu 4, meu amigo. Então não tá fácil a vida do Verdão não, hein? Nós tivemos neste feriadão Campeonato Paulista Sub-15, destaque para a vitória do Marília, que lidera o Grupo 1, venceu o Grêmio Prudente por 3-1. Também no Paulista Sub-15, o Novo Horizontino bateu o América 6-3, lidera o Grupo 2. No Grupo 3, a liderança é da equipe do Batatais. O Batatais segue liderando o Grupo 3. No Grupo 4, a liderança é do Rio Branco de Americana, que perdeu para o 15 de Jaú pelo placar de 3-1. No Grupo 5, liderança do Red Bull Brasil, 3 pontos à frente da Ponte Preta. Ponte Preta que bateu o Paulista por 2-0. O Red Bull ganhou do Mojimirim 3-1. Também no Paulista Sub-15, só que no Grupo 6, a liderança é do São Paulo, já classificado à próxima fase, ganhou o Duelo Esporte na cidade de Capão Bonito pelo placar de 4-1. No Grupo 7, a liderança é da equipe do Corinthians. Temos ainda o Grupo 8 com a liderança do Palmeiras, que goleou o Taubaté pelo placar de 4-1. No Grupo 9, a liderança é do Santos com 29 pontos ganhos. O Santos bateu São Bernardo por 4-2. No Paulista Sub-17, Grupo 1, liderança do José Bonifácio. No Grupo 2, da Ferroviária de Araraquara. No Grupo 3, Inter de Bebedouro. No Grupo 4, 15 de Piracicaba. No Grupo 5, liderança é da Ponte Preta, a Macaca, que bateu o Paulista por 4-1. No Grupo 6, o São Paulo é quem lidera, ganhou do El Sport por 5-1. No Grupo 7, a liderança é da equipe do Corinthians. Neste grupo, a Portuguesa perdeu para o Guarani por 2-0. No Grupo 8, a liderança é do Palmeiras, que ganhou do Taubaté por 1-0. E no Grupo 9, a liderança é do Mauaense. O Santos é apenas o segundo colocado. O Santos ganhou do São Bernardo por 3-1. Tivemos também um jogo pelo Paulista Sub-20. O Novo Horizontino ganhou do Comercial por 1-0, Grupo 1. No Campeonato Maranhense, decisão, Sampaio Corrêa 2, Cordino 1. No Campeonato Rondoniense, Genos 2, Real Desportiva 2. Campeonato Brasileiro, Coritiba e Bahia ficaram no empate em 0-0. Jogo com 2 expulsões. O Kleber foi expulso, cuspiu e tudo mais. E o Grêmio segue sua perseguição ao líder Corinthians. Venceu o Fluminense fora de casa por 2-0, 2 gols de falta. Um do Edilson, uma patada, e o outro do Luan. Os gremistas, tô aqui de azul, ó, os gremistas mais contentes do que nunca. Quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Santos ganhou do Audax por 3-0. As Sereias da Vila, o Rio Preto, ganhou do Kinderman em Santa Catarina por 1-0. Flamengo e Iranduba ficaram no empate em 2-2. O Flamengo perdia aí 2-0 até os 44 do segundo tempo. E o Corinthians ganhou da Ferroviária pelo placar de 2-1 de virada. As meninas do Corinthians, parceria com o Audax, conseguiram aí ficar com a vitória. O Corinthians ainda errou um pênalti. Jogos da volta na semana que vem. Nesta sexta-feira teremos Campeonato Paulista Sub-20. São José contra Flamengo de Guarulhos. Destaque aqui para o duelo entre Portuguesa Santista e Santos. É o clássico, é o derby pelo Paulista Sub-20. Eles estarão jogando pelo Grupo 4. O Santos é o terceiro colocado. A Portuguesa Santista aparece na sexta colocação. Sexta também tem brasileiro da Série B.
o Guarani, vice-líder, encara a equipe do Criciúma, que está na zona do rebaixamento. Teremos o Paraná contra o Figueirense, o Ceará encarando o Luverdense e o Goiás contra o ABC. Rodada segue também no sábado. Pelo Brasileiro da terceira divisão tem CSA contra a Confiança. Pelo Brasileiro da quarta divisão, hoje tem 15 de Piracicaba contra o Brusque. Também destaque aí vários jogos pelo Campeonato Argentino. Falei dos 2 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A desta quinta-feira, né? Destaque para a vitória, claro, da equipe do Grêmio. Que vitória importante, está jogando muito o Luan. Deixa eu falar aqui que pelo Campeonato Paranaense da divisão de acesso, a equipe do União, na reinauguração da iluminação do Estádio Anelado, conseguiu bater a equipe do Operário da cidade de Ponta Grossa por 2-1. Foi um grande duelo e que cobrança de falta magistral do esquerdinha, do esquerda, botou a bola na gaveta e a equipe do União continua sonhando com o acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense. Está aí num grupo muito embolado, com Irati, com o próprio Operário. Portuguesa Londrinense é quem já ficou para trás, é quem já praticamente não briga por mais nada e pode pesar na balança os duelos contra a Portuguesa Londrinense, para aquela equipe que sonha em ter o acesso, que sonha em ir para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Também vale o destaque aqui trazer informações, né, os destaques sempre para você que acompanha aqui o nosso chicopiraju.blogspot.com.br, aqui na cidade de Francisco Beltrão, a TV Beltrão transmitindo os jogos do Campeonato Varziano toda a quinta-feira. Nesta quinta nós tivemos a vitória do Farma Anjos sobre o Vila Nova pelo placar de 2-1. Foi um bom jogo, a equipe do Vila Nova começou melhor, Farma Anjos aproveitou as bobeiras, as falhas defensivas da equipe do Vila Nova e saiu com a vitória, né? Quinta-feira que vem tem mais rodada do Varziano, segue também neste final de semana com muitos duelos ainda na fase de classificação. Depois se divide primeira, segunda e terceira divisão, muitas equipes disputando o Varziano na cidade de Francisco Beltrão. Brasileiro da Série A, além do empate entre Coritiba e Bahia e da vitória do Grêmio sobre o Fluminense por 2-0, tivemos Atlético Goianiense 3, Avaí 1. A derrota do Atlético Mineiro em casa para o Atlético Paranaense. Atlético que teve um jogador expulso e venceu por 1-0. Que falha do Felipe Santana. Sport Recife e São Paulo empataram em 0-0. O Sport reclamou de um pênalti não marcado. Vitória e Botafogo ficaram no empate em 2-2. O Botafogo abriu 2-0 e o Flamengo bateu a Ponte Preta por 2-0. Chapecoense 2, Vasco 1. O Corinthians ganhou do Cruzeiro por 1-0. Teve reclamação nesse jogo, só que o gol que o Ávila perdeu não dá nem para reclamar de nada. E o Santos bateu o Palmeiras 1-0, gol polêmico também. E o Palmeiras ainda reclama de um pênalti não marcado num lance em que o Edu Dracena estava impedido. Acho que o pessoal reclama muito de arbitragem no Brasil. Os atacantes precisam ser mais competentes, fazer mais e não ficar jogando a culpa toda sempre em cima da arbitragem. E isto é o que eu penso, né? Eu não havia falado aqui da grande goleada da seleção brasileira sobre a seleção australiana, um bom jogo, a seleção brasileira reencontrando o caminho das vitórias, e a seleção da Argentina não deixou por menos, goleou também a seleção de Singapura, isto num amistoso ocorrido aí na última terça-feira. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série A é a seguinte: Corinthians, Grêmio, Coritiba e Chapecoense os 4 primeiros, o Santos aparece em quinto, depois o Bahia em sexto, o São Paulo em sétimo, o Cruzeiro é o 8º colocado, a Ponte Preta em nono, o Fluminense em décimo, o Flamengo em 11º, tem Fla-Flu fim de semana, o Vasco é o 12º colocado, depois Botafogo, Sport Recife e o Palmeiras em 15º, o Atlético Goianiense é o primeiro fora da zona da degola, zona do rebaixamento que tem Atlético Mineiro, Vitória, Avaí e Atlético Paranaense. Todo mundo já venceu. O Atlético Paranaense era o único que não tinha vencido. Venceu na rodada deste meio de semana. O artilheiro da competição, Henrique Dourado do Fluminense, com 7 gols marcados até aqui, né? Então tá aí os destaques. Lembrando que neste final de semana tem final do Novo Basquete Brasil. Tem também automobilismo. Tem muita coisa por rolar, muita coisa por acontecer. E tem a sequência do Brasileiro da Série B,
com Boa Esporte Náutico, CRB e Londrina, Paysandu e Juventude, Santa Cruz contra o Inter, jogo importante já para o Inter de Porto Alegre, Brasil de Pelotas contra o Vila Nova e o Oeste contra o América Mineiro. Também começa a Copa das Confederações no próximo sábado, dia 17, com os donos da casa, a Rússia, um ano faltando para a Copa do Mundo, encarando a seleção da Nova Zelândia. São os jogos do próximo sábado e a gente vai sempre trazer aqui os destaques e as informações. Pelo Brasileiro da Terceira Divisão, sábado tem Mojimirim contra Tupi, Tombense contra o Bragantino. O presidente do Bragantino, Marco Chedi, foi baleado numa tentativa de assalto em um semáforo lá na cidade de São Paulo. Não corre nenhum risco, segundo as informações. Teremos também Volta Redonda contra Ipiranga na quarta divisão. Teremos o Audax fora de casa contra a Portuguesa Carioca, Red Bull Brasil contra a Caldense, o PSTC de Cornélio Procópio joga contra o Ituano, teremos também Portuguesa contra Bangu. Equipes tradicionais. Uma foi vice-campeã brasileira perdendo para o Grêmio, vários títulos paulistas. Outra foi vice-campeã brasileira perdendo para o Coritiba. A decisão no ano de 85, a equipe do Bangu, Portuguesa e Bangu agora na quarta divisão do futebol nacional estarão duelando no próximo sábado. Também temos aqui os destaques, né? Sempre para você que acompanha o nosso blog, que nós teremos o amistoso entre Curaçao e Nicarágua no próximo sábado às 5 horas da tarde, amistoso entre seleções. No domingo, as emoções seguem, né? Lembrando que no sábado tem Brasileiro da Série A, Atlético Goianiense contra Atlético Paranaense, Vasco contra Avaí e o duelo paulista entre Santos e Ponte Preta. No domingo tem Coritiba contra Corinthians, jogo importante para o Corinthians, que é a única equipe que ainda não perdeu. O Bahia encara o Palmeiras em busca da reabilitação contra a boa equipe do Bahia. Chapecoense encarando a equipe do Botafogo, mais um carioca no caminho da equipe da Chapecoense. O Fluminense contra o Flamengo, o clássico Fla-Flu. Tem São Paulo contra Atlético Mineiro, jogo interessante também, o Atlético Mineiro nesse princípio de crise contra o São Paulo de altos e baixos, e o Sport Recife contra o Vitória, um duelo do Nordeste, isto no domingo. A rodada do Brasileirão será completada na segunda-feira. Segunda-feira tem o duelo do Grêmio, né, jogando contra a equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série A. Vale aqui o destaque também, né? Portugal e México, Camarões e Chile, os jogos do próximo domingo da Copa das Confederações. Volto a dizer, começa no próximo dia 17. Também final de semana, muitas emoções previstas em outras modalidades, como eu falei, um destaque principal por conta da final do Novo Basquete Brasil. Agora vale título paulistano contra o Bauru. A série está empatado em 2-2. Também no final de semana tem o UFC, tem muito mais. E aí você fica por dentro de tudo o que acontece aqui, claro, no nosso chicopiraju.blogspot.com.br. Lembrando que a rodada também do final de semana vai trazer muito mais emoções, e a Fórmula Truck, que estava marcado para ocorrer em Cascavel, foi cancelado em definitivo. Iria acontecer no último dia 4, foi adiado para o dia 18 e saiu o comunicado em virtude até do início da Copa Truck, com a debandada de muitos pilotos. A Fórmula Truck não vai mais ser realizado na cidade de Cascavel. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você, e a gente volta a qualquer momento aqui no nosso blog com muito mais destaques. É só você ficar acompanhando, tá? Aí você vê a galera do basquete e também a galera do